Amanhã, 10 de agosto, é Dia dos Pais. E em pleno século XXI, ser pai pode ser um desafio. Eles assumem o papel de mãe, ajudam nas tarefas domésticas, ficam com a guarda dos filhos e fazem o que podem para manter a nova ordem familiar moderna. E para falar sobre o que tem mudado na interação entre pais e filhos, recebemos aqui no estúdio Regiane Klein, professora do curso de Pedagogia da Unicinos. Olá, seja bem-vinda à Conexão. Bom, professora, para começar, a gente pode dizer que existe esse novo perfil de pai? Bem, eu falo enquanto pedagoga, né, enquanto pesquisadora da área da educação, e eu parto do pressuposto de que há uma ausência dos pais hoje, né, dessa figura masculina nas famílias e também na própria escola. Se a gente for olhar para o contexto da escola, hoje a gente tem 99% de mulheres professoras e também a própria figura masculina dentro da escola, ela se faz muito ausente, né? A gente tem um porteiro da escola, a gente tem muitas vezes o diretor da escola, mas o resto é uma figura, o restante, né, são figuras femininas que estão à frente do trabalho e da relação com as crianças e com os estudantes de um modo geral. Então, essa ausência, né, ela também vai produzir efeitos nesse processo de educação das crianças e dos jovens. Bom, e até não muito tempo atrás, eram as mães que ficavam mais responsáveis por cuidar dos filhos, por toda essa parte até mesmo da educação, já que os pais passavam maior parte do tempo trabalhando fora, né? Mas agora, com essa maior inserção da mulher no mercado de trabalho, essa questão pode estar mudando um pouco? Sem dúvida, nós, se formos olhar para a questão da história, né, a gente vai ver uma ideia, né, que nós todos fomos ensinados de que essa família nuclear é a família ideal, né, de pai, mãe e filhos. E hoje a gente vai ver que isso tem se modificado muito, né? Tanto em relação à questão dos pais que se separam, né? Tanto em relação à questão de que são outras atribuições, são outros papéis que acabam se misturando, né? Nessa contemporaneidade. Então, essa ausência dos pais, isso vai produzindo, né? Uma nova lógica, né, de organização na família e que vai colocando muito a responsabilidade na mãe, né, por esse acompanhamento da aprendizagem dos filhos. Então, o que a gente pode pensar a partir daí, né, de que há sim hoje uma nova reconfiguração familiar, mas que nós não podemos naturalizar isso como uma atribuição específica do feminino, mas que também os pais aí têm uma responsabilidade sim e podem contribuir e ajudar muito nesse desempenho e na aprendizagem dos filhos. No quesito, então, de aprendizagem mesmo, de interesse pela vida escolar do filho, porque geralmente é a mãe, né, que acompanha, vamos fazer o tema, precisa de alguma ajuda, né, nas tarefas de casa. Reunião na escola, né? Tudo é a mãe que, né, que participa. Mas os pais, eles têm começado a se interessar um pouco mais por essa vida escolar dos filhos. Como é que a gente pode perceber isso? Sem dúvida, quando a família consegue se organizar de uma outra forma, né? Não tanto colando na figura masculino ou feminino, mas nas funções de cada um dentro dessa família. Porque hoje a gente tem que falar em outras formas de casais também, né? Não é só casais heterossexuais, mas homossexuais. Então é muito mais do que discutir se é ou a figura masculina ou figura feminina, são as funções de cada um dentro desta família, né? Nesse acompanhamento. Então, sem dúvida, se os pais assumem, né, os pais e mães, né, assumem mais as suas funções enquanto acompanhamento dos processos de aprendizagem, isso vai trazer efeitos bem positivos, né, para essa aprendizagem. Hoje a gente tem no PPG, por exemplo, em educação, pesquisas mostrando que as relações de gênero, elas têm incidido, né, elas têm produzido efeitos nessas aprendizagens, tanto para pensar o currículo da escola, tanto para pensar a avaliação dos alunos, que efeitos são esses, né? Que efeitos são esses dessas funções, dessas diferentes funções que os pais, né, e as mães devem assumir em relação à aprendizagem dos filhos. É bem dividir mesmo a tarefa entre os dois, né?
lembrando agora que quando eu estava no colégio, meu pai trabalhava de dia, mas de noite chegava em casa, o que tem de tema? Eu lembro que ele me ajudava muito em matemática, então eu percebo que na minha família já tinha essa divisão assim mesmo há um tempo atrás, né? Até meu pai que sentava comigo, meu pai que vinha me ensinar a ler, aquela coisa que enquanto minha mãe fazia almoço, por exemplo, ficava bem, dividia bastante. Mas... não se parte desse pressuposto de que hoje, né, com essa correria do dia a dia, né, com essas múltiplas funções que a gente precisa, né, assumir, não se parte do pressuposto de que então não se tem mais tempo para esse acompanhamento e de que cabe a um ou ao outro, né, a fazer esse acompanhamento. Mas precisa isso ser dividido, né, para que a gente possa então acompanhar isso da melhor forma possível e não tanto a um ou ao outro, mas dividido. Para que o filho também não fique esquecido, né? Os pais, os dois trabalhando e daí a criança fica lá em casa fazendo o tema sozinha, não tendo esse acompanhamento escolar. Isso. Bom, e até na interação com a família, com os amigos, como que os filhos se beneficiam de ter um pai mais presente na vida deles? Acho que tem questões, né, que são do masculino e do feminino, essas diferenças que estão no biológico, né, de cada um, e que tem funções e papéis diferenciados, né, se a gente for ver historicamente. Então, acho que produz alguns efeitos, né, positivos no sentido de que há atribuições em relação à responsabilidade, a compromissos, né, algumas questões que vão fazer com que o desenvolvimento dessa criança, desse jovem, seja mais produtivo, né? Quando essa figura masculina pode acompanhar mais, né? Questões que são voltadas também ao masculino. Não que há isso muito separado hoje, porque essas coisas se misturam muito, mas acho que essa figura masculina, ela é importante sim na criação, tanto da menina quanto do menino, né? Que a gente possa, né, preservar algumas coisas em relação a esse masculino, né, e a essas funções masculinas na relação com os filhos. Bom, e hoje em dia também muitos casais acabam se separando, mas os pais também acabam querendo ter a guarda dos filhos ou até mesmo a guarda compartilhada. Então também isso seria um sinal de uma mudança no comportamento dos pais? Sem dúvida, né? Eu acho que toda essa reconfiguração, né, que nós falamos, isso vai trazer outras responsabilidades, né? E aí vai problematizar um pouco, né, talvez, essas questões que historicamente a gente aprendeu como sendo do masculino, do feminino. Isso acaba se misturando, como eu falei anteriormente. Então, esse pai, ele pode, né, muito bem ser responsabilizado para assumir esse lar no sentido do feminino também, assim, dessas atribuições que historicamente foram delegadas ao feminino, mas que tranquilamente ele pode assumir. Tem até um exemplo, né? Na semana passada eu ouvia de uma colega que trazia que uma figura, uma pessoa apenas num curso de gestante masculino estava presente e que todas as outras eram mães, né? E que então era uma coisa a ser olhada, a ser discutida como uma coisa impensada, porque o que o pai estaria fazendo ali enquanto uma figura masculina num curso de gestante, né? E essas questões, elas acabam sendo naturalizadas. Não, ali não é o lugar dele. Não, eu acho que sim, é o lugar dele também, por que não, né? Ele também precisa aprender a trocar fraldas, ele também precisa aprender a dar mamadeira, a essas funções que foram, né, delegadas apenas à mulher. Então, essas coisas têm que ser mais disseminadas no sentido de não responsabilizar uma figura apenas, mas esse pai pode muito bem participar e ser muito responsável, né, enquanto homem, mas enquanto também responsável pela família, no sentido da educação dos filhos. Sim, então o legal mesmo é balancear, né? Ter a participação das duas figuras, do pai e da mãe, independente de como que está configurada aquela família, para poder ter uma educação boa para os filhos, né, professora? Até a próxima e um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão nos assistindo, né? Okay.